Bem-Estar e Movimento. Apresentação: Márcio Atala. Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje a gente vai falar sobre alimentação, que é um tema que desperta muitas teorias, muitos mitos, mas é uma relação que a gente tem que ter com a comida diária. Então é muito importante a gente entender algumas coisas e perder o medo de outras coisas. Mas para falar sobre esse assunto, eu tenho que trazer uma pessoa que realmente possa esclarecer e não criar mais polêmicas. Para isso, eu tenho o prazer de receber vou chamar de professor Paulo Celso. Ele é autor do livro Matar a Fome, Comer é Muito Mais do que Isso. E a nossa ideia aqui nesse papo é falar de vários mitos, falar um pouco de alimentação. O professor Paulo, por favor, vou chamar de Paulo, ele é engenheiro de alimentos. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo convite, fico muito honrado com isso e espero ajudar os ouvintes, né, e quem tiver interesse sobre o assunto, que realmente é polêmico, e de médico e louco e engenheiro de alimentos, todo mundo tem um pouco. Todo mundo está falando sobre isso. Né? Mas, Paulo, hoje, né, a alimentação ela vem se transformando ali há 20, 30 anos num assunto muito polêmico, né, que vão se criando teorias, vilões, mocinhos. O que mais te incomoda em relação a esse tema? Eu acho que o fato das mídias estão penetrando muito mais área, está parecendo muito mediático por aí. Eu tenho notado que é crescente isso, eu acho que é notável, né? Que muitas pessoas estão dando alguns palpites e opiniões e algumas delas muito controversas, né? Então, por exemplo, eu já posso começar a citar, porque eu sou muito prático, viu, Márcio? Então, uma delas é o seguinte: eu vi uma pessoa, eu não sei quem é também, não vou atrás disso, metendo o pau do air fry. Isso, eu li. O air fry. Pô, o que é o air fry? O air fry nada mais é do que um forno elétrico. Em vez de você abrir a tampa e meter um ventilador, o ventilador está embutido. Porque isso aumenta a eficiência da troca térmica. É um ar seco, portanto crocante por fora, que aquece rapidamente, porque ele tem a velocidade da radiação do calor forçado pela convecção desse calor. Então aumenta muito mais o poder térmico, de transferência térmica para o produto, no caso, o alimento. O forno elétrico é o mesmo princípio, só que não tem ventilador. Ele demora muito mais num forno elétrico. Então é simples. Então essa pessoa está metendo o pau. E eu falei, não é possível que as pessoas vão falando tanta asneira e haja gente que acredita num troço desse. O desavisado acredita. Pois outro dia, eu não sei se já entrando um pouco mais no assunto, eu estava no supermercado e uma senhora pegando o suco de caixinha, o famoso suco de caixinha, e olhando atrás para ver aquelas marcas que tem atrás. Sim. Tem marcas. Ela olhou e falou, daqui era devolução, daqui é devolução. Eu falei, minha senhora, desculpa, isso daí são marcas para engarrafadora, a máquina engarrafadora, ter leituras de posição para fechar o fundo, fechar a lateral, fechar a embalagem, né? A embalagem. Isso numa caixinha dessas Tetra Pak comuns por aí. Então essa marcação tem no fundo e já inventaram que essa marcação tem alguma coisa a ver com o produto. Não, vai numa fábrica dessa, vê o tamanho da bobina que tem e que fabrica, que monta essas caixas, molda as caixas. Não tem nada a ver com isso. Não sei se você já ouviu essa barbaridade. Já. E essa disseminação, ela por conta das mídias sociais, ela acontece de uma forma muito rápida. Muito né? rápido. E aí, assim, tem tanta coisa que eu quero falar com você, mas assim, a primeira coisa obviamente, você tem a disseminação por pessoas que não têm qualificação, mas às vezes, você tem profissionais de saúde que você fala, não é possível que ele está falando isso, né? E aí é mais difícil para o consumidor. Confunde. Não confunde? Oh, muito. Essa é a preocupação, um dos temas do livro, basicamente, é essa dicotomia que existe entre a realidade e os fatos, né? E a gente
Eu estudo sobre isso daí. Estudei academicamente isso, sou curioso, como te falei. Então, na verdade, você lembra de Perrocho? Nós que somos do interior, do Perrocho? Sim. Eu sou de Araraquara, moro em Limeira há 11 anos. O Perrocho acabaram com os pés da cidade, todo mundo arrancava a casca porque era milagroso. Calma, gente, não é assim. É igual a lama preta de Peruíbe. Tudo, exatamente. Botar água no relógio para diminuir a conta da luz. Meu amigo, não existe fundamento para algumas coisas. Por exemplo, já entrando nisso daí, Márcio, uma coisa que me irrita muito, eu sou um cara que fabricou muito suco de laranja durante minha carreira aí para exportação, inclusive, na maior exportadora do Brasil e a maior fornecedora de suco no mundo. Porque, não sei se vocês sabem, o suco de laranja, cada 10 litros tomados, 8 são fabricados no Brasil. Aqui, de Limeira para frente, tem fábricas que fornecem ao mundo todo 80% do suco consumido diariamente. Então, é uma situação de um pouco de experiência da gente. Claro, muito conhecimento. E todo suco, vou reforçar, todo, tem 10 Brix. Você sabe o que é 10 Brix? São açúcares dissolvidos em algum líquido, na água, por exemplo. Se você pegar 100 ml de água e meter 10 gramas de açúcar, ele fica com 10 graus Brix. Teoricamente é porcentagem, entendeu? Tá. Maracujá, uva, laranja. Todos eles. Tangerina, tudo. Tudo que você vai beber, você põe no seu chá que você faz em casa, você mete o açúcar, você vai chegar por volta de 10, 12 Brix, que é o palatável, entendeu? Entendi. Então, e o açúcar tem poder calórico, calórico, nós vamos falar um pouco para frente, mas o açúcar que está presente na laranja, está presente no suco de caixinha, está presente no sei aonde, está presente em todos os sucos que você está tomando. Na Coca-Cola, em refrigerantes, todos eles têm de 10 a 12 Brix, ou seja, 10 a 12% de açúcar. Se você multiplicar por 4, que são e 4 cada calorias. grama de açúcar gera 4 gramas de caloria, você vai ter 40 e pouco gramas por litro. 42, 45 quilocalorias por litro. Por entendeu? litro? Por litro, na verdade, são 400 e pouco. Né? Você pega em 100 ml, você vai ter 43, 40 e alguma coisa. Que é a mesma caloria que tem, por exemplo, na cerveja. O uísque já tem 4, 5 vezes mais. O vinho tem 2 vezes mais que a cerveja. Então, são algumas situações que a gente precisa acabar entendendo que a pessoa falando da caixinha ou falando do suco extraído em casa, teoricamente é o mesmo suco. Não tem nada de mais calórico, porque tem os tais 10 Brix, 10% de açúcares, dissolvidos no meio, ok? A diferença da caixinha para o suco natural ele é consumo rápido. Tá. Então você pode pasteurizar, bota na garrafa, uma embalagem boa, ele vai durar aí, na sua qualidade organolétrica, sabor, odor, etc., por um tempo mais curto do que o suco de caixinha, porque no suco de caixinha vai um pouco de benzoato, vai um pouco de espessante para o suco não decantar na caixinha, mas a quantidade é tão pouco, que não tem a interferência que esses mágicos aí ficam falando. Eu não sou favorável a divulgar suco de caixinha, não tenho, já passei, estou aposentado, não tenho comercialmente nenhum interesse nisso. Só quero esclarecer, se você pensa que tudo tem 10 Brix, teoricamente, de açúcares, o resto são os componentes típicos da fruta, o sabor da laranja, em função da vitamina C, em função dos óleos essenciais que tem, etc, e fibra, e etc. Tem uma questão que é a seguinte, o nosso estilo de vida, a nossa saúde, ela depende muito daquilo que a gente faz todos os dias, da saúde. E a alimentação é uma coisa que a gente faz várias vezes ao dia. É lógico. E aí a população começa a ver, né, que o estilo de vida não está tão bom, né, que ela está ganhando peso. E aí ela tenta buscar... É isso mesmo. E aí, quando vem um discurso que terceiriza esse problema, não sou mais eu, é o carboidrato que sempre me ofereceram. Então eu vou começar aqui com alguns mitos que me deixam chateados. Por exemplo, o trigo foi modificado, o trigo de agora engorda, o de antes não engordava. Isso é outra... Fala um pouquinho. Muito engraçado isso. Não é engraçado? Eu acho engraçado porque
Para você fazer, por exemplo, o arroz, ele tem o processo de colheita, secagem, depois tem a parte de industrialização, que faz com que ele fique com aquele aspecto que você vê lá bonitinho. Antigamente, não sei se sua mãe, você é mineiro, né? Sopa. Com certeza sua mãe escolhia o arrozinho, né? O feijão, tudo. Opa. Hoje não precisa mais. Tinha gente para escolher também. Isso tem laser hoje. Incrível dizer isso, mas tem como chama, meu Deus? Regulamentações, né? Não. Além da regulamentação, existe equipamento sofisticado que retira isso daí. Então você não precisa. Então você pega aquela embalagem bonita, ele sofre, lógico, um processamento de conservação, nunca de alteração. Aí você pega o arroz integral, qual que é mais caro? Integral. Por quê? Porque não deveria, né? Não, porque não tem nada. Porque o arroz integral ele é só limpo. Ele não tem nenhum processo pós isso, entendeu? Então ele devia constar. É mais barato. Paradoxalmente, mais barato, pô. E assim funciona para trigo, para milho, diabo 4. Então essa coisa, eu falo, pensa um pouco mais. Né? Quando as pessoas pensam um pouco, pensa. Não, eu agora fiquei horrorizado, estou horrorizado cada vez mais, não sei se ia comentar sobre isso, sobre a dieta intermitente. Meu Deus, o cara passa fome, cara. Não faz sentido. Não faz sentido. Você precisa dessa história das calorias que você sempre fala, e eu admiro muito o seu ponto de vista do exagero, né? O problema todo é exagero. Eu tenho até uma história gozada, né? Que eu defendo muito você não ter uma refeição muito forte na noite, porque o sono é prejudicado. Isso é normal. E quanto mais velho, mais é isso, né? Então, eu tenho a história de um amigo, que com certeza ele vai ver esse pod, mas ele vai rir, porque nós viemos uma feira uma vez em São Paulo, e tínhamos um stand ali de uns conhecidos, ficamos por ali. Aí nós voltamos para Limeira, de madrugada já, não sei o que, ele deitou e começou a reclamar, dor de estômago. Estou com dor de estômago, estou com dor de estômago. A esposa dele falou, pô, vamos ver o que é isso, o que será que é isso? Ele falou, acho que foi uma salsicha que eu comi. Ele falou, mas quanto? Ele falou, 32. Falei, então não foi uma, né? Morra. Eu vou fazer o isso. Não tem organismo, é elefante, pô. Exato. Então, essa lógica que eu brigo muito, essa lógica que eu sempre falo, porque o sal, depois o sal, né? O sal mata. O sal mata. O cara bebe água com gás, tem o dobro do sal, é 3 miligramas por litro. É nada, é nada. Então não vamos pegar essa psicose nem o extremo do ínfimo, nem o extremo do excesso. Mas é engraçado, porque, voltando à questão do jejum intermitente, né? Duas coisas que me incomodam nessa história. Primeiro, que já é sabido que se você, naquelas 8, 6 horas que está se alimentando, comer a mesma quantidade de caloria que você comeria distribuído ao longo do dia, mesma coisa. Pior, lógico. Você estressou seu corpo, porque você passou fome, você ficou irritado. Lógico. Enfim, lógico. Mas esse é um ponto. E aí vem alguns especialistas de saúde, pessoas da área de saúde, querendo criar uma teoria em cima disso, que cria novos neurônios, uma coisa assim surreal, uma história bonitinha que convence aquela pessoa que não consegue implementar os bons hábitos. Para um detalhe. Por exemplo, outro dia eu estava lendo um negócio que não sei quantos mil alunos da universidade, um painel de não sei quantas mil pessoas, ganharam não sei o quê por causa do jejum, tal do jejum intermitente aí. Aí eu fico pensando assim, mas será que eles não viram qual seria a consequência por irritabilidade, fraqueza, queda de pressão? Isso tudo causa a falta de alimento. O alimento parece que é pecado, tu não tem que estudar. O alimento hoje parece que é pecado. Você come com culpa. Com culpa, velho. Hoje as pessoas comem com culpa. É impressionante isso, e crescente esse tipo de coisa. A pergunta que eu mais escuto é o que você come? Aí quando eu falo, as pessoas não acreditam. Aí eu falo, eu como todo dia de manhã, eu tenho pão, eu tenho leite. Mentira, você está mentindo. Cara, eu sou mineiro, se eu não tiver pão e leite de manhã, você esquece. Sem pão e sem queijo não tem conversa. Não tem que, entendeu? Agora, tem fruta. Lógico. Entendeu? No almoço tem a salada, tem arroz e feijão quase todo dia. Balancear isso o máximo possível. E numa quantidade que eu sei. Eu como chocolate todo dia, como? Não é possível. Aí a pessoa vê, mas você come 20 gramas. É o que eu preciso ali.
Entendeu? Exatamente. Mas eu como todo dia porque eu gosto, aquilo me dá prazer, não como com culpa. Exatamente, né? exatamente. Pelo prazer que aquilo te dá no momento, pela presença, ambiente. Agora, você tomar o vinho do Lula lá, como é que chama? O famoso dele. Eu não sou bom de vinho. Mas ele tem, então, eu não lembro, Petrus. Você tomar um Petrus num copo americano, sozinho, é melhor você tomar um chapinha acompanhado dos amigos tocando música, porra. São situações claras. Eu respondi uma pergunta segunda-feira. Me perguntaram assim, eu perguntei para as pessoas num grupo o que era prazer e o que era felicidade. Aí uma das pessoas pegou e falou assim, felicidade para mim é tomar vinho. Aí eu falei, não, isso é prazer. Felicidade é se você está acompanhado dos amigos e aquilo é um momento bacana. Agora, se você está sozinho, usando o vinho para induzir sono, eu não acho que isso seja felicidade. Exatamente, né? exatamente. Então, exatamente. Você tem essa questão. Mas uma coisa importante nessa história da alimentação, né, é que as pessoas precisam entender as 2.000 quilocalorias. Elas precisam entender isso, né? É uma matemática, isso é matemática, gente. Porra, não tem, é uma ciência praticamente exata, né? O cara, normalmente, a gente está falando isso porque a gente já conhece um pouco desse, né? Com certeza você é especialista na área. Mas o ser humano, um médio, um cara que nem eu, mais ou menos, 2.000 quilocalorias por dia. Aí, se eu comer 2.500, elas vão para cá, ó. Aliás, a minha está aqui, né, um pouquinho. Não tem jeito, você vai consumir aquilo para o seu crescimento, no caso das crianças, para o seu desenvolvimento, manutenção e troca de células, refinamento de sangue, etc, etc. Essa energia é usada no corpo para isso. Se você consome 2.500 e não anda, não faz nada, que é o meu caso, vai para a barriga, velho. E se você fizer o contrário, você vai emagrecer. Mas emagrecer até quanto? Faça o índice de corporal, como chama? Porcentagem de gordura. Porcentagem de gordura, é simples isso daí. Agora, todas essas coisas, o Márcio, no fundo, são assim, especulações, né, em cima de um assunto que a pessoa às vezes não liga para as consequências, né? Eu acho, é o que você falou, o cara fala, vou fazer agora dieta cetogênica. Ok, porra, meu irmão, tá bom, não tem problema. Tá bom, mas você vai ficar sem nada de carboidrato? Nada. É a história de vegano também, é um ponto de vista extremo, pessoal, não tem nada de... O vegano não só toma sorvete vegano. Ele já leu sorvete vegano com a composição? Tem um negocinho lá que vem de vaca, pô, chama leite. Tá lá. Então essa moda de vegana, moda do orgânico, para mim são modas. Desculpe falar, estou falando sendo franco, são modas passageiras. Eu acredito muito nisso que você falou da culpa. Hoje as pessoas se sentem culpadas. Então, eu estava lendo um artigo, isso é outro problema, as pessoas leem a manchete do artigo e não leem o artigo, né? Mas que a geração dos nossos avós, então, sei lá, eu tenho 65 anos, meu avô, quando tinha 65 anos, que ano foi? Normalmente, o seu avô, em relação a você, queimava de 600 a 800 calorias a mais todos os dias, porque você tinha um meio ambiente sem celular, sem tecnologia. Você tinha que caminhar obrigatoriamente, tinha que fazer esforço físico. Exato. Então, quando você pega 1989, o IBGE mostra que o Brasil tinha 13,9% de pessoas acima do peso. Hoje a gente está batendo quase 70%. Entendeu? Aí você quer começar a achar culpados, mas a verdade é a seguinte, a gente está comendo mais do que a gente está gastando. Só que tentar achar uma justificativa, então, o trigo é modificado. Outra que eu escuto, queria que você falasse, o leite é veneno. O leite... Impressionante, agora virou leite. Outro dia fiquei sabendo, também vou pesquisar um pouco mais, que a carne agora, está tudo bem com carne agora. Agora a carne está liberada. A carne, daqui a pouquinho. Esperem um pouco e o leite vai ser liberado também. E mesma coisa em relação ao chocolate, né? Então...
o chocolate passa a ser proibitivo, mas é que nem você falou, em que quantidade, com que frequência, lógico. Qual é o meu estilo de vida. Lógico. E isso é muito importante. E por que é mais fácil você sempre buscar uma desculpa para justificar alguma coisa? É a autoenganação, né? Você precisa se auto-enganar às vezes. Você olha para o espelho, eu não tenho barriga. Minha mulher fala, ó, a barriga, toma aí. Tá. Então, é uma auto-enganação. Mas, na verdade, isso tudo é pelo modo de vida mesmo da gente, né? Putz, no nosso tempo, eu sou um pouco mais velho com certeza que você, mas, por exemplo, caminhar. Eu ia sair de casa, andar com os amigos, jogar bola e ir para tudo quanto é lado. Hoje, meus netos e meus filhos foram assim também. A gente leva para lá, leva para cá, é assim que funciona a vida. Então, Mudou, né? Ele não gasta o que a gente gastava, né? De energia. Eu me lembro quando eu morava em Araraquara, eu fiz a Unicamp, e eu morava longe da rodoviária. Eu pegava o ônibus cedo para ter aula cedo em Campinas. Eu descia com uma mala. E os desgraçados não tinham inventado a rodinha ainda, cara. Eu andava com aquela mala, atravessava uns 8 quarteirões, mas andava, não é? Andava. Hoje não tem. E isso que você falou é interessante, né? Mudou, o meio ambiente mudou. Então, essa nossa geração, essa geração que está vivendo agora, com esse meio ambiente mais confortável, com muito mais oferta de alimento, é uma geração que vai ter que criar hábitos que antigamente eram naturais. Quer dizer, você tinha que caminhar para chegar na... Hoje se uma pessoa não programar um tempo para fazer movimento, ela vai ser sedentária. Vai. Esse que é o grande lance, eu acho. Você falou para mim uma palavra, programar para abusar, para queimar, né? Porque você chega, bom, você faz compra por aqui, meu. Outro dia eu comprei um negócio em casa, comprei de manhã, o Mercado Livre colocou à tarde em casa. É muito rápido. Quer dizer, tudo isso, né, favorece para o meio ambiente, favorece, então, para aparecer os milagrosos, cogumelo não sei da onde, né? Aí vai. O sal do Himalaia. Pô, sal do Himalaia. O sal é uma coisa que é um outro item extremamente engraçado, né? Isso até já saiu na internet aí. Mas o gozado é que o Himalaia, o sal do Himalaia, o cara foi formado 5 milhões de anos atrás, não sei o quê, papapá. Aí o nego tira, põe numa garrafinha e validade até março. Porra, não tem cabimento, velho. Não é isso? É verdade. Agora, outro dia, sobre rótulos, né? Esse é um tema que está no livro. Sobre rótulos tem uma coisa muito gozada. Eu fui comprar um gelo, nós estávamos numa pescaria, fui comprar um gelo no posto e até entrei por detalhe assim, mas meio sem querer. Um saco de gelo de 5 quilos não contém glúten. Ah, mentira. Mas é lógico que não contém. É água. Água, meu. Não é lógico querer que tenha glúten ali, pô. Tá demais. Esse negócio demais, né? De validade de alimento, que é um outro tema também. A gente está indo e voltando, desculpa, eu sou vamos embora. Muito louco nessa questão de disciplina educativa, vamos dizer assim. Mas eu acho gozado também as validades. Isso, para mim, é uma coisa extremamente engraçada. Prazo de validade, né? Porque isso quem faz são os tecnocratas lá do Ministério da Saúde, Anvisa. E já discuti isso, inclusive, com gente do próprio Ministério, gente da especialidade nossa. Os caras não têm, será um bom senso de, no lugar de colocar num iogurte prazo de validade, 29 de outubro. Aí põe a hora, às 11h45, parece que aquele hora, eu falei... Você lembra da Missão Impossível? Que em 15 segundos isso vai explodir. Porra, parece que é tudo isso, velho. E, no entanto, não tem essa coisa. Seria muito melhor, isso já foi falado, inclusive, várias vezes, em vários ambientes, né? Que o Brasil adotasse aquilo que o americano... Melhor até best before. Melhor se consumir antes dessa data. Agora, não quer dizer que a partir dali você vai morrer no dia seguinte. Não existe isso. Se você procurar a validade da informação, de prazo de validade, em grandes organismos, inclusive da França, etc., não há nenhuma evidência concreta de que um alimento vencido tenha um prejuízo tão horroroso quanto se imagina. Não tem isso, porque é assim, a deterioração do alimento, ela se dá da forma microbiana,
ou estraga, vamos dizer assim, ou perde as características organoléticas. Tá. É lógico, se você vai comer um leite em pó, por exemplo. Você vai comer um leite em pó fabricado em 1918. A gordura interna ela vai oxidar, mesmo com pouco oxigênio, e vai mudar o sabor. Então, a mudança desse sabor não quer dizer que aquele alimento esteja deteriorado, que vai te provocar uma intoxicação ou uma infecção. Não, isso não existe. Isso não existe. A validade do alimento é uma referência para você se precaver. Então, se você, por exemplo, e também tem um aspecto jurídico, hein? Uhum. Se a pessoa comer um troço qualquer e junto levar um tiro, ele falou que ele comeu iogurte e morreu. Então, juridicamente, você tem que se resguardar. Você comeu um negócio fora da data, o risco é seu. Isso é uma coisa meio complicada para se discutir, mas são fatos. Então, alimentos estragados, alimentos vencidos, são uma discussão interessante para se fazer. E o importante, a indicação, é que a pessoa, antes de comer um alimento, qualquer alimento, se tiver, por exemplo, uma lata, ela estiver estufada, não coma. O iogurte estufado, isso é geração de gás. Isso foi uma bactéria que fez aquilo. Você pode ingerir aquela toxina e ter um problema de diarreia, etc, etc. Mas não vai morrer também por causa disso, entendeu? Agora, você estava falando, né? Hoje a gente se movimenta muito menos, né? Mas, ao mesmo tempo, as porções aumentaram muito, né? Então, a gente comprava uma pipoca, era desse tamanho, o refrigerante era desse tamanho, enfim. Hoje as porções são muito grandes. E o ser humano, ele come, né? Tem empresa grande fazendo isso, de olho no mercado. Você tinha o Big Mac antigamente, agora tem o Big Mac 3 andares. Né? A porção era de 6 nuggets e agora de 10. Tudo é função da economia também, né? Ou do poder econômico. Mas muito mais grave que isso, eu acho que está ocorrendo uma coisa interessante para barateamento. Isso é uma coisa que eu, particularmente, acho que tem que ser considerado e alguém tem que ficar atento nisso. As grandes empresas estão alterando, por exemplo, uma grande empresa de laticínios, ele sempre fez um determinado produto à base de leite. E agora eles estão escrevendo derivados de leite, entendeu? Ele suspende, no lugar de 100% de leite, põe leite e soro de leite. Isso barateia o custo da matéria-prima que ele está comprando para fazer o produto, mas, em compensação, não é o mesmo produto. Tem uma grande marca famosa de sorvete aqui no Brasil. Eu sou um consumidor de sorvete, adoro sorvete. Que mudou o sabor. Mudou totalmente o sabor. Aí você vai ver a composição, ele não está usando o leite ou creme de leite, ele está usando algum artefato para baratear. Para baratear o produto. Todos os produtos aditivados são legais, previstos por lei e permitidos. Claro. Entendeu? Agora, qual o conselho que você daria para quem está nos acompanhando aqui, para ter uma melhor relação com o alimento, para não ter tanto medo desses vídeos que viralizam tanto? Olha, eu tenho problema em casa. Eu tenho de 3 filhos, um deles é engenheiro de alimentos e a esposa também é engenheira de alimentos. Então a gente discute algumas coisas e nem sempre a gente bate, né? A gente chega num acordo. Mas são questão de ponto de qualquer forma, eu acho que existe uma palavra muito simples, bom senso. Eu acho que se aplicar bom senso na leitura de um rótulo, não vai precisar ler aquele monte de coisa, não. Agora, eles puseram um rótulo assustador, né? Alto teor de açúcar. Meu Deus, isso é modismo do rótulo da Europa. Exato. Não mudou a formulação, cara. Alto, sempre não teve. Então, como é que é? A dúvida é, o bom senso, procure ler os componentes ali, embora seja uma coisa meio hieróglifa, né, para algumas pessoas que não conseguem, não têm essa habilidade de leitura, mas eu aconselharia o bom senso. E nada de exagero, nunca. Aí seguindo o doutor Atala. Mas você fala algumas coisas que são muito interessantes, né? Quer dizer, hoje, então, você entra na rotulagem com alto teor de açúcar, rico em gordura e tal, e esse produto sempre foi assim. Claro que a indústria vai tentando melhorar, mas o ponto é olhar para dentro,
ver como são essas escolhas, como é o seu estilo de vida, isso é que vai refletir sua saúde. Você não pode achar que existe uma conspiração do trigo para fazer mal para a população. Não faz sentido isso. E aí, mais uma vez, aparecem os grandes mágicos. Agora surgiu o tal do ultraprocessado. Exato. Isso é uma coisa, gente. A definição você tem alimentos minimamente processados, que são simplesmente limpos e embalados, né? Uma certa asepsiazinha ali, tipo mandioca, saquinho, esses produtos que muitas hortas estão vendendo aí. Tudo bem, minimamente processado. Aí você tem um alimento processado, agora inventaram o tal do alimento ultraprocessado. A diferença do alimento processado, nessa teoria, que eu cito, inclusive, no livro, que essa é a definição. Não necessariamente eu concorde com isso. Claro. Comento isso. O processado é o alimento minimamente processado que é aditivado de sal e algum componente para reforço de sabor. Agora, o ultraprocessado, ele é o alimento processado, mas aditivado disso. Então, não é ultraprocessado, é ultra-aditivado. Sim. Porque o processo é o mesmo. Entende? Eu não falo de processo. Por que é ultraprocessado? É a temperatura de pasteurização, o branqueamento do negócio, a parte de seleção, o que é o processo de secagem. Por conceito em si já está errado, né? Tomara, totalmente errado. Totalmente errado. E não tem quem corrija, porque existem uns acadêmicos aqui em um outro estado aí que são definidores do ultraprocessado. Eu pergunto para o cara, você já viu uma caldeira de uma fábrica? Você já viu um evaporador, um secador, um pasteurizador a placa, um tubular, uma centrífuga? Esses caras nunca pisaram numa água. E vem dando regra. Aí confunde todo mundo. Então você me pergunta, qual que seria a indicação? Bom senso, senão você fica louco. É engraçado, né? A indústria do bem-estar nunca faturou tanto, nunca se comprou tanto desses produtos e a qualidade da saúde das pessoas nunca teve tão ruim, as pessoas nunca não tiveram... E você simplesmente falar, não, as pessoas estão mais assim porque estão comendo mais ultraprocessados. É engraçado que tem um artigo que mostra que acima de 20% da sua dieta de ultraprocessados, você já pode ter, consequentemente, um aumento de peso, porque você tem um aporte maior calórico e tal. A média do brasileiro, segundo o Vigitel, é 19%. Quer dizer, a gente não atingiu os 20%. E por que a gente saiu de 13% de pessoas acima do peso para 70%? Então, não é essa a razão. Não é essa a razão. Exato. Mas eu sei que o meio ambiente molda os nossos hábitos. Nosso meio ambiente tem muito conforto, tem uma oferta maior de alimento, né, tem uma série de coisas. E se a gente não for consciente para buscar o equilíbrio, para renunciar a algumas facilidades, para renunciar a algumas coisas, exato, essa conta não vai fechar, né? Não fecha. E aí entra num assunto que é vasto. Esse assunto de alimentos é vasto e muito controverso, por isso que chega um cara cheio de conversa, que nem eu aqui, alonga a conversa. Mas o ultraprocessado. Antes disso, queria falar sobre salsicha. Salsicha. Não, salsicha vai papelão. Não, na composição dessa massa que surgiu lá me parece que é na França, o princípio depois a Alemanha, que divulgou bastante isso daí, vai carboximetilcelulose. Então, essa palavra celulose, eu falo, nego joga jornal dentro. Juro, eu já vi muita gente falar isso. E eu pergunto o seguinte, se você tem salsicha aqui, disposta aqui, 20 quilos de salsicha, o africano vai pegar e falar assim, não vou comer que é ultraprocessado, porque ele tem fome, meu irmão, tem fome. Enquanto nós estamos conversando aqui, morreu mais de 2.000 pessoas de fome no mundo. De fome, morre crianças. A África é povoada. Pega no meu livro, eu cito até um site que eu não me lembro agora, ele dá a posição no momento, como está a fome no mundo, quantas pessoas estão engordando mais, eu não sei como eles tiram esses dados. Que é engraçado porque... Sabe quantas pessoas morrem por ano de fome? De fome, de problemas de alimentação? 11 milhões. 11 milhões. Agora, outro dia eu vi um
uma matéria num desses portais falando assim, acho que a cada salsicha que você come, você perde não sei quantas horas de vida. Queria saber como foi feita essa conta, né? Eu sempre falo da questão do equilíbrio e é muito importante a gente não ficar pensando no que não deve comer. A gente tem que ficar pensando aquilo que a gente precisa comer. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é óbvio que eu vou precisar de fibras. Então, por que eu não vou ter no café da manhã uma fruta, uma salada no almoço, sei lá, um vegetal? Então, eu vou começar a montar meu prato com aquilo que eu preciso. Né? E não vai ter problema nenhum. Mas você come pão francês? Pão francês. Sempre comi. Mas como que você mantém assim? É sua sorte, é genética. Sorte? Sorte, o tanto que eu faço de atividade física, o tamanho da porção. Você acha que eu não queria comer 2 pães franceses? Você acha que eu não queria, entendeu, lambuzar de requeijão? Claro, mas não vai ser. Nutella. Então, isso, claro. Mas você vai fazendo essas renúncias, mas não tenho medo de alimento. E eu acho que eu quis te convidar aqui, porque eu acho muito importante vir uma pessoa com a sua visão, com a sua formação, e passar para as pessoas que você não precisa ter medo do alimento, você precisa saber conviver com ele. Né? Ao contrário, inclusive fazer uma autoseleção dos horários da comida. Por exemplo, eu de noite já não tenho comido muita coisa, não. Antes de deitar, tomo um iogurte, alguma coisa assim, mas a coisa de você se entender, né, com o seu corpo mesmo, de repente uma coisa que te dá azia, evita, porra. Você sabe que vai dar um pouco de refluxo quando você deita logo depois de comer, deita um pouco mais tarde, pô. Adapta isso daí. Exato. Faça a sua vida de acordo com... As pessoas têm gostos diferentes, as pessoas reagem às vezes diferentes a determinados alimentos. Então eu conheço gente que não se dá bem com leite, eu amo leite, né? Então assim... Eu tenho um filho que tem intolerância à lactose. É isso. Professor Paulo, queria agradecer. Seu Paulo? Seu agora... Paulo. Não, é isso não. Você não achou o termo ainda. Então, nem professor Paulo. Paulo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu tenho certeza que quem nos acompanhou aqui está um pouco mais aliviado e vai conseguir conviver melhor, tanto com esses vídeos sensacionalistas quanto com os alimentos. E cuidado, bom senso sempre e muito controle da fome. Ótimo. Fome não é gula, né? Exato. Tá bom, abraço, Márcio. O Bem-Estar em Movimento de hoje vai ficando por aqui. Eu tenho certeza que você gostou desse papo com o Paulo e você vai querer dividir com seus amigos, com seus familiares, com quem você gosta. Então tá fácil, porque está em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri e os trabalhos técnicos do Fernando Mazuco. Semana que vem a gente está de volta com mais Bem-Estar em Movimento.